Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um Devocional de Fé, esse nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a palavra de Deus, e não tem nada melhor do que começar o dia se conectando com o Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu desejo que a paz que vem de Deus inunde a sua vida e o seu coração. Desejo que o Espírito Santo esteja aí contigo todo esse dia, por onde você andar, que Ele possa guiar os teus passos, te dar sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria sobrenatural vinda de Deus. Queridos, nós estamos lendo juntos o Novo Testamento, né? Estamos hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje o capítulo 4. Vamos ler este capítulo, estamos meditando neste capítulo. E quando nós chegamos lá no versículo 14, me chama muito a atenção a forma com que Paulo trata os seus leitores, a forma com que ele tratava os seus discípulos, a forma com que ele lidava com as pessoas, como um pai trata os seus filhos. E isso fala muito do relacionamento de Deus conosco, mas também fala de como nós devemos tratar e lidar uns com os outros. Olha o que diz aqui no versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a filhos amados. Pois ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Jesus Cristo, como por toda parte ensino em toda igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, eu irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Gente, esse texto para mim ele é muito rico. Porque Paulo fala para nós de que tipo de relacionamento nós devemos ter na igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja não é uma empresa. A igreja não é um clube. A igreja não é uma organização qualquer. Deus criou a igreja para ser a sua família. Porque Ele é pai e Ele constitui filhos. A igreja é a comunhão dos filhos de Deus. Porém, também dentro da igreja, devemos viver relações à semelhança da relação familiar. Porque se somos irmãos uns dos outros, também quando nós cuidamos dos mais jovens, o apóstolo nos diz, que devemos ensinar os mais jovens, como pais ensinam a filhos. E quando vamos lidar com os mais velhos, como se fôssemos filhos lidando com os nossos pais. Ou seja, uma relação de respeito, de consideração. Uma relação de temor e de obediência. Uma relação de dignidade. Há tantas desavenças no meio cristão porque muitas vezes esquecemos que somos uma família. Esquecemos que devemos o respeito. Esquecemos que devemos honrar aqueles que semearam Jesus
em nossa vida. E aqui Paulo está dizendo para eles, olha, imitem a mim. Como um pai diz para os seus filhos, imitem a mim. Sejam meus imitadores. E ele dá um exemplo de um filho. Ele diz, olha, estou enviando a vocês, e é esse que é o portador desta carta, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. O que acontece? A igreja de Corinto, se você ler todo este capítulo, todo este livro, você vai ver que esta igreja estava se perdendo. Eles estavam com uma religiosidade cheia de brigas, cheia de porfias, de confusões. Eles estavam com uma espiritualidade errada. Eles achavam que os dons de Deus era para cada um se achar melhor que o outro. Eles estavam disputando espaços em guerrinhas e estavam se dividindo. E você vai ver que o foco desta carta é fazer eles voltarem à essência do Evangelho, que é o amor a Deus e o amor aos irmãos. Que o foco desta carta é fazer eles voltarem à pureza. Por isso ele diz, olha, imitem a mim. Paulo, sendo pregador do Evangelho, sendo apóstolo do Senhor, chamado pelo próprio Cristo, ele nunca usou dos seus dons, daquilo que recebeu de Deus para se achar ou para se mostrar melhor que ninguém. Ele nunca exerceu o poder, a força, ele nunca fez nada disso. Por isso ele está dizendo, sejam meus imitadores. Assim nós também devemos dar o exemplo aos nossos filhos. Aos filhos na carne, dentro de casa, mas também aos nossos filhos na fé. Você tem filhos na fé? O que são filhos na fé? São pessoas que você levou até Cristo. Pessoas que você apresentou Jesus para elas. Pessoas que você tem alimentado e cuidado no caminho da fé. A vontade de Deus é que todos nós venhamos a nos tornar discipuladores. O que é um discipulado? É o que Jesus fez com seus discípulos. É pegar pessoas que têm menos conhecimento de Deus e ensiná-las em um caminho com Deus e contigo. E nesse caminho você vai guiando, instruindo, orientando na força do Espírito Santo. Discipular é uma missão linda de passar o Evangelho para a próxima geração. É cuidar de pessoas. É cuidar. E é tão lindo quando você vai vendo depois os frutos na vida dessas pessoas que você tem cuidado como um pai, como uma mãe. Nós temos incentivado em nossa congregação o que a gente chama de discipulado orgânico. Não é um sistema, uma fórmula, células, não é nada disso, mas é incentivar os cristãos a assumirem responsabilidade sobre outros cristãos. Irmãos mais maduros na fé começarem a reunir e ensinar irmãos que são mais novos na fé, para que eles possam andar no caminho de Deus. É cristãos se responsabilizarem por outros cristãos e acompanharem a vida destes. E uma coisa que um pai espiritual, assim como um pai na carne, né? Um pai na natureza humana, tem o direito e o dever sobre seus filhos, é da correção. A Bíblia diz que todo pai corrige o filho que ama. Inclusive diz que Deus açoita aqueles que ama. Quem de nós, quando era criança, quando fazia coisas erradas, não era corrigido pelos seus pais? A correção não é um ato de ódio, pelo contrário, é um ato de amor. Porque quem se importa e quem quer ver o outro crescer, corrige. Assim também na igreja, muitas vezes os jovens, aqueles que são novos na fé, andam por caminhos tortos. E nós que somos mais maduros, devemos corrigi-los, orientá-los, admoestá-los. Então aqui inclusive Paulo diz, olha, vocês preferem que quando eu vá até aí, eu vá com um chicote, né? Vocês preferem que eu vá ou eu vá com espírito de mansidão? Com vara ou com espírito de mansidão? E é claro que ele não ia ir com uma vara física. A vara ali, ele diz, é a repreensão. Então ele estava na esperança de visitar esta igreja pessoalmente, uma igreja que ele fundou. Mas ele queria que antes disso houvesse arrependimento no coração dessa igreja. Para que quando ele fosse lá, ele já pudesse celebrar a transformação.
Assim como todo pai e toda mãe deseja ver seus filhos crescendo e amadurecendo, nós, como líderes espirituais, aqueles que estão guiando outras pessoas, também gostamos de ver nossos filhos na fé amadurecendo, crescendo na graça, na sabedoria, crescendo na maturidade com Deus. Que eu e você possamos semear isso no coração de outras pessoas e que possamos, claro, ter o respeito delas para poder corrigi-las. Você não pode corrigir quem não te respeita. A gente corrige o nosso filho, a gente não corrige o filho do outro. Presta bem atenção nisso. Tem gente por aí brigando e briga não vem de Deus. A briga é quando eu tento corrigir alguém, quando eu tento mostrar os erros para alguém que não me tem como referência. É o filho do outro. Entendeu? E essa pessoa não vai te ouvir. Agora, alguém que você cuida, que você ensina, que você orienta, alguém que você está alimentando e abençoando, essa pessoa vai te ouvir. Então, não gaste as suas pérolas com os porcos. Quando Jesus disse isso, o que significa? Não adianta, né, lançar semente na beira do caminho. O solo está duro, não vai dar fruto. Tem que lançar semente no solo fértil. Tem que falar com quem quer ouvir. Amém? Querido Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és digno. Senhor, nós queremos aprender contigo a paternidade, inclusive a paternidade espiritual. Senhor, nós queremos aprender a sermos pais e mães espirituais e a também sermos filhos espirituais, honrando os nossos pais na fé, honrando aqueles que nos abençoam, que nos cuidam, que nos orientam na Tua palavra. Senhor, nós queremos ser como Timóteo, que era um filho obediente e fiel, um exemplo para a igreja. Queremos ser como Timóteo. Queremos, Senhor, andar nesse caminho reto contigo e queremos, Senhor, ensinar outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a nos vincularmos no meio da igreja, a nos vincularmos com pessoas também que o Senhor quer salvar, a evangelizarmos e ensinarmos a Tua palavra a pessoas que não Te conhecem, para que esses possam ser os nossos filhos na fé. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe o devocional. Envie para mais pessoas, pessoas que você ama, pessoas que você quer abençoar. E amanhã estaremos juntos.